Então, eu quero dar as boas-vindas para essa estreia super legal do nosso podcast aqui na Di Fratelli, para essa profissional maravilhosa, bailarina, que ama cães, Mariela Romano. Muito obrigado por você ter nos dado essa oportunidade de estar aqui com a gente na estreia do nosso quadro, né? Pra gente falar um pouquinho da sua vida, de trabalho, de curiosidades, porque, né, na sexta pode. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui, poder falar com vocês e compartilhar um pouquinho da história. Muito feliz com o convite. Ah, que show, bacana demais. E como todo podcast, né, a gente tem que contar um pouquinho lá do começo. Como é que tudo isso aconteceu? Eu achei super curioso essa questão de você curtir muito a parte de veterinária, cães e depois também bailarina. E aí, conta pra gente um pouquinho. Então, teve aquela dúvida, né? Sim, vou ser o quê, né? Sempre, todos têm. Mas, assim, eram coisas, né, assim, hobbies que eu tinha, né, desde o início. E aí, sempre gostei muito de dançar, né? Esse é... Não posso, tô quieta, tô ali desanimada, se toco uma música, eu pulo e sou a primeira que tá ali, independente da hora, de onde eu estiver. Então, assim, uma coisa que me move muito é música. E cachorro, assim, sou apaixonada, né? Lá em casa, a vida inteira teve. Minha mãe andava na rua, se via um coelho, ela pegava, levava. Aí, da fazenda tinha, né? Várias histórias, assim. Hoje eu pego, a maioria dos cachorros meus são adotados, né? Assim, mas a última eu tive que comprar porque eu gosto de poodle. E poodle é cachorro dos anos bolinhas, né? Então eu amo poodle, não posso ver nenhum poodle. Eu falo, não deixa poodle perto de mim, se for mestiço poodle, qualquer coisa, eu amo poodle, então lá em casa é tudo peludo. Mas assim, tudo envolve, assim, eu sempre achei que eu fosse ser veterinária por conta disso, né? E teve a parte do balé a vida inteira, mas assim, tinha uma coisa que me movia diferente, que era a parte de desenho, né, dos ambientes, de gostar de ficar dentro dos ambientes, de entender esse processo. Mesmo assim, hoje eu entendo o que era o que eu pensava antes, né, quando criança, o que eu gostava de fazer a vida inteira. Então, muito envolvida com arte, né, meu balé tinha música, dança e teatro. E artes plásticas. Então, assim, eu sempre trabalhei com muita arte misturada. Então, assim, sempre foi uma artista, né? Porque é dom, né? Aí, minha avó é artista, né? Também, tudo era ela que fazia. Então, assim, para mim, esse negócio, assim, sempre eu ter que fazer o bolo de aniversário da Paola, e a festa foi toda de cachorrinho vermelho, né? E o bolo, eu não queria comprar nada. Então, assim, eu fiz pão de mel com a minha avó junto. Minha mãe estava junto, ela falou que no outro podcast eu não falei dela, mas a minha mãe também, entendeu? Não, primeiro, um ano. A de 15 também, mas de um ano... Eu queria tudo personalizado, então eu embrulhava tudo, de 3 também. Então, todas que eu fazia, assim, eu fiz cachorrinho de pão de mel, com a linguinha e tal, com as massinhas plásticas e tal, o bolo. A dificuldade foi porque eu não conseguia encapar o bolo com a massa, com aquela pasta americana. Aí eu arrumei um lugar, fez o resto, a gente colocou e a festa, assim, foi maravilhosa. De 3 também foram festas marcantes, que... Eu fiz tudo, encapei o espaço, forro com tecido, embrulhava balinha e tal. Então, assim, eu acho que sempre gostei de pegar e fazer alguma coisa que fosse diferente. E eu sei que essa influência vem muito da minha casa e dessa criação. E aí apareceu a arquitetura, né, que é um lugar onde eu posso também criar desse jeito. Então, assim, nem sei te falar o que eu gosto mais, mas eu acho que tudo se completa. É exatamente isso. Porque, na verdade, eu acho que a gente consegue entender algumas coisas também, que algumas paixões precisam ficar no hobby, né? Sim. E não necessariamente vai ser, de fato, a nossa profissão. As paixões que a gente tem vão permanecer, né, com a gente, vão seguir aí o amor pelos animais, o amor pela dança. Acho que isso é realmente uma coisa que vai te acompanhar sempre, independente da sua profissão, se está trabalhando ou não, mas é interessante ver que a sua profissão também ela vem carregada de tudo isso, né? De toda essa arte, de toda a paixão que tem sem junto. dúvida. A gente lá em casa também tem 4 gatos e 2 cachorros. É uma coisa de louco, os gatos são todos adotados também, cachorro não, eu ganhei de presente de uma cliente minha, muito especial, assim, há muitos anos, e a gente é apaixonado, sabe? É uma coisa que a gente escolhe a casa para poder morar por conta deles. Dos animais, né? Então isso é muito, muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa, vamos falar de trabalho, você... Quando resolveu ser arquiteta e se formou, você trabalhou em outros escritórios? Você já começou com o seu escritório? Como é que foi isso, assim, no início da carreira? Não, na época da faculdade,
fazia um estágio, sempre fiz, assim, um estágio ou outro e tal, mas meu foco sempre foi o trabalho. Não vou te falar que eu fui a rainha dos estágios, não, mas eu trabalhei em alguns lugares. Trabalhei com a Gorete, trabalhei com a Ana Maria, que era uma arquiteta que era bailarina também. Trabalhei com a André Fiore, com a acho que era com a Juliana. Mas, assim, eu fiz alguns estágios, mas assim, o meu foco era muito assim, que nada atrapalhasse o meu foco, que era formar e começar a trabalhar. Mas eu fiz, né? Tudo era assim, por exemplo, tipo, eu vou ficar falando as coisas aí, vai datar muito quando eu formei, mas aí quando eu fiz o AutoCAD, o curso, viu, o pessoal ali foi o 2D, então eu sei todos os comandos de cabeça, não de fotinha, sei, Sim. mas eu sei todos do teclado. E aí, um dia eu fui trabalhar um escritório e já tinha mudado para o 13. Aí eram as figurinhas. Aí você sabe Foi o mexer? Eu falei, primeiro, sei. Sei, porque aí eu tudo colocava, via figurinha e guardei, então eu sou muito boa, assim, de olhar, vejo e, assim, não esqueço número, não esqueço telefone, não esqueço nada, e, assim, não trabalho com número, mas minha memória é muito boa, assim, para tudo meu, assim. Aí, assim, depois, aí eu formada, aí, assim, aí eu eu queria um escritório, né, só que aí não tinha como eu montar o escritório sozinha. Sim. Aí eu sempre trabalhei com alguém, não sócio, até fui sócio da Ana Paula, nós somos sócios, mas antes, assim, e durante tinha aquela coisa de dividir escritório, né? Para dividir aquele custo e tal, o espaço e tal. Então, assim, eu fiz muito isso, mas eu sempre tinha o foco de ter o meu escritório sozinho. O dia que eu tive foi libertador, assim. De ter o seu nome ter só meu, porque eu já tive antes, que era Mariela Romano Soares, que era meu nome, né? Assim, antes de casado, até, porque eu coloquei um nome mais no final. Mas aí, depois que eu passei para Mariela Romano, mas quando eu fiquei sócio com a Ana Paula, a gente tinha uma história que chamava Atrezo. E aí, mas aí depois ela saiu, e aí eu assumi o Mariela Romano e ficou só isso, mas isso foi bem no início. Então, dentro disso, aí, assim, eu trabalhei, né? Por exemplo, eu trabalhei numa loja de desenhar armário também. Isso, bolinha. Por isso que você sabe, conhece tudo, gente de armário. Não, Tudo. mas assim, eu trabalhei na Cantuária, que lá desenhava, e eu não desenhava Promob, então não sei mexer com SketchUp, Promob, eu não sei desenhar. E lá eu desenhava no CAD. E naquela época, que foi bem no início, que aí eu tinha o meu escritório, mas aí meio período eu tinha que custear de outra coisa, então eu sempre queria aprender mais, então eu trabalhava em outro lugar. E lá eu desenhava no AutoCAD. E, tipo, não tinha Google, né? Aí, como que eu ia saber as medidas? Eu ia abrir o guarda-roupa, pegava a trena, saia medindo espessura, medindo sapato, abria a porta de armário, ia medir esgoto, ralo, entender por que era. Então, assim, eu fiz uma escola minha muito grande para essa parte de armário. Então, assim, eu entendo muita coisa de espessura. Hoje eu não desenho mais, a gente faz as imagens para entregar, mas a gente detalhava tudo isso. Eu trabalhava nessa parte. Então, eu comecei lá como desenho. Tá, e só que essa assim, memória super treinada que você tem, né? Realmente grava tudo porque você conhece as coisas na fonte. Sei todas as medidas de cabeça. Uhum. Assim, tem hora que até muita coisa que eu falo para eu ter na memória, mas sei muita coisa. Hoje eu ando esquecendo algumas coisas, né? Assim, nossa, esse negócio do projeto, falei, não, espera que eu tenho que ver, aí eu tenho que abrir o celular e tal. Mas eu sempre fui muito de buscar as coisas. Eu falo muito para a Paola, minha filha, que também quase não falei dela antes. Que, assim, a gente tem que ir muito atrás e ter foco nas coisas. E a gente pela gente, assim, a gente que tem que buscar, não tem que esperar nada de ninguém. Exato. Não é a escola que faz o aluno, não é, entendeu? Então, assim, e eu trabalhava lá, eu tinha uniforme lá, e eu trabalhava no meu escritório, e lá eu peguei, acho que foi eu não lembro o número das casas, mas eu acho que foi a terceira casa. Foi uma casa em Brasília que eu fiz, que eu trabalhava na Cantuária. E aí o cliente foi lá, e um grande cliente, assim, um advogado e tal. Fiz uma casa lá acho que é no Lago Norte, Lago Sul? Um desses, que eu não lembro. Eu lembro que era a minha casa número 3. E aí, que até no começo eu contava, hoje eu não sei mais conta não, mas eu lembro da 1 e da 2 e da 3. E assim, que aí foi, então assim, comecei a crescer muito, assim, com isso lá dentro, mas eu trabalhava lá ainda. Tanto é que aí eu saí, e aí assumi meu escritório, e depois o dono de lá me chamou para eu coordenar a loja, porque lá tinha móveis também, móveis de sofá e tal. Então eu organizava a loja, então eu fiz um trabalho lá assim, e depois
saí e fui direto para o escritório. Então, assim, eu dividia escritório com as pessoas, eu trabalhei em outros lugares depois de formada. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque isso me deu muita base para muita coisa, né? Porque o lance não é só o profissional, né, de arquitetura, ele tem toda essa parte de criação, de talento, de dom, e tem que ser empresário. Tem que gerir o escritório, tem que saber o que está fazendo, tem que colocar gente para trabalhar. Hoje você com certeza tem pessoas trabalhando com você lá, então você tem que treinar toda essa galera. Uma coisa legal que você falou aí, e eu tive o prazer, na verdade, de sentir isso quando a gente fez um atendimento junto, há poucos dias, foi que você tem realmente esse conhecimento de imobiliário. Isso para nós aqui, hoje, a gente sente assim até uma certa falta de profissionais mais jovens, recém-formados, esse conhecimento do detalhe do que a gente faz, né? Porque nós fazemos uma coisa muito técnica. O móvel aqui, ele é tão técnico quanto se construir uma casa. A gente constrói algo em madeira, né? Então tem uma engenharia envolvida, tem esse processo e tem toda essa questão de alturas, profundidades, o porquê disso, para aquilo. E eu vi que você tem um conhecimento maluco sobre isso. E faz muita diferença na hora do atendimento ao cliente, né? Certeza. Como você quer o seu projeto, eu vi que você pontuou coisas assim. Ah, tá. Agora não, você descobriu por que é que eu mando as imagens. Fala assim, usa as minhas imagens, não usa as outras. Mas não é por isso, é porque assim, como aquilo já vem aprovado, e eu acho assim, a gente trabalhar com a imagem é muito visual. Os clientes, eles têm dificuldade de entender. Você imagina que ele vê no escritório e aprova uma coisa. Aí, de repente, ele vai numa loja de imóveis, ele vê aquilo interpretado de outra forma. Aí, depois vai em outro. Aí, ele perde e ele não sabe o que ele está... Então, eu achei que isso foi uma coisa que eu, né, coloquei isso como padrão no escritório, porque facilita para o cliente também. Então, ele fica seguro. Ele nem quer ver as coisas, sabe? Assim, mas eu acho importante. Né? Então, assim, é bem importante você estar junto, fazer esse caminho e a pessoa entender. Então, assim, tudo isso é um processo que veio de lá. Então, por exemplo, se eu comecei desenhando, depois eu estava coordenando a loja. Por isso que eu falo, assim, às vezes a pessoa, eu mostro isso para a Paola, às vezes a pessoa chega, vai também, diz, como que eu posso crescer aqui dentro? Eu falei, só mostrar que você é boa. Entendeu? Então, assim, você ir atrás, que agora você ficar sentado, parado, isso é um esperando. recado pra galera mais jovem aí, hein? Mas é verdade. Me perguntaram, se diz, aí eu tenho probabilidade de crescer aqui dentro? Eu falei assim, uai, claro. Tanto é que o meu coordenador está comigo mais de 5 anos. Ele começou lá fazendo desenho de projetos, senão ele não estava ali, ele ficou vermelhinho. Eu falei, você ficou vermelho por quê? Você mostrou, você trabalhou com isso, você está aqui comigo, está junto. Então, assim, isso é em tudo na vida. A gente tem que buscar, tem que esperar nada. E ainda mais hoje com o Google, e hoje a gente tem tudo na mão. Vida, você tem né? um mundo aqui dentro do celular, você tem tudo, você acha tudo na hora, você resolve tudo na hora. Então, não tem nada que você não consegue fazer, então é muito difícil. Você falar para mim, isso aqui está aqui, você não consegue fazer. Pronto. Eu detesto. Ele é um pouquinho... Assim, eu até brinco, eu falo assim, nossa, tem hora que você é um pouco carrasco, porque ele tem a informação, se alguém chegar para fazer a pergunta, aí ele fala para a pessoa, ele só responde assim, Google. Porque, gente... Porque, gente, tá ali, né? Uma pessoa faz uma pergunta de algo que a gente tem acesso. Eu sempre, na verdade, isso é para que a pessoa tenha iniciativa. Eu busco para que a pessoa tenha a iniciativa de, antes de fazer uma pergunta dessa, porque ela está fazendo hoje, talvez para mim, dentro da loja. E pode estar em outro lugar um dia e uma outra pessoa não responder. Até porque o nosso negócio é muito dinâmico. Então, você ter a iniciativa. Você tem uma dúvida? Hoje, você acabou de falar, o mundo está na nossa mão, tá na nossa mão. Agora com inteligência artificial, não, então, esse absurdo, né? Assim, eu não sou rainha de nada, eu aprendo coisas a todos os dias, com todos os momentos, eu sei que daqui eu vou aprender muita coisa. Então, eu sou muito atenta em qualquer lugar que eu tiver, com qualquer conversa que eu tenho, com qualquer pessoa. Eu sempre tento tirar alguma coisa ou para jogar na minha vida pessoal, ou para jogar no meu trabalho, ou nos meus projetos. Então, assim, tudo que eu vejo, eu não nada, porque eu não sou rainha do saber. Pode ser que ela vai me dar uma solução de alguma coisa e fala assim, nossa, isso é legal. Então, assim, posso usar de outras formas. Sim. Então, eu acredito que isso é legal. A gente tem que ter muita humildade dentro daquilo. Exato. Mas, assim, aquela coisa antiga, sabe? Quem lê mais pergunta menos. Isso, até porque aí a pessoa realmente ela fixa aquele aprendizado. Porque quando ela só recebe a informação assim jogada, ela muitas vezes ela não vai ter a cabeça. A gente recebe informação o tempo todo. E aí se a gente não teve todo esse empenho em ir atrás da informação, a gente esquece essa informação muito rápido. E aí acho que tá assim super explicada essa sua super memória, né? Porque você realmente vai atrás e então você entende todo o processo. E aí, quando você entende o processo, gente, não tem como você não fixar, né?
é igual matemática, assim. Se você seguir, você chega no resultado. É bem isso. Exatamente. E essa coisa do telefone hoje, essa coisa de a gente ter essa facilidade, deixa as pessoas um pouquinho preguiçosas às vezes, né? E aí a gente tenta acelerar, porque eu também vim dessa mesma época que lá atrás eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com 16 anos eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, e com 14 anos eu fazia escolinha numa fábrica de móveis. Não posso falar porque é concorrente, mas eu fazia escolinha dessa fábrica. Então de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para a escolinha. A gente ia lá lixar a madeira, a gente ia saber o que era um MDF, o que era cola, o que era uma máquina ou não. Minha mãe trabalhou nessa empresa 17 anos, meu padrasto trabalhou 24. Então, assim, a gente nasceu dentro do negócio. Às vezes as pessoas perguntam, mas você veio da onde? Eu falei, de dentro de uma fábrica de móveis. Eu nasci dentro de uma fábrica de móveis. Isso. Ele comia pó de MDF, só pode, gente. Porque é muito apaixonado por planejar. Mas as paixões vêm disso, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Agora você estava falando de tecnologia. O lance de inteligência artificial. Você já está usando alguma coisa no escritório? Você já está pensando nisso? Porque é um negócio assustador, né? Todo dia tem uma coisa nova quando você está lá mexendo no celular e aí de repente tem uma lista de aplicativos de inteligência artificial para fazer coisas. Como é que você vê isso assim no futuro? Como é que você pensa que isso vai ajudar ou vai atrapalhar? O que passa assim dentro do escritório? Eu acho que sempre ajuda tudo que é de tecnologia, né? Então, assim, eu sou super a favor, porque, por exemplo, eu falo que assim, antigamente, quando a pessoa contratava um arquiteto, tinha que confiar nele, porque a gente desenhava planta, vista e corte. Quem consegue enxergar isso? Que não é uma pessoa, tipo um cliente. Sim. Ele consegue saber que o armário, assim, riscado desse jeito, vai ficar desse jeito, com iluminação e tal. Então, assim, eu falo que assim, era muito de confiar. Hoje não, se é visual, você tem todo, né, você expõe foto, a pessoa já vê, sabe o que é, mas mesmo com as imagens que a gente mostra, que eu tento fazer elas assim o mais real possível, ainda não é fácil para certas pessoas entenderem certo tipo de coisa. Até quando eu vou apresentar o layout, porque eu aprovo por etapas, eu vou apresentar o layout, eu pinto ele, né, tipo, ele é coloridinho, para tentar ver, mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade. Em 2019, acho que, não sei se foi acho que foi no começo de 2019. Sabe, o óculos virtual? Uhum. Eu já fazia isso lá no escritório e apresentava, né, no óculos. Tanto é que aí, quando eu ganhei um prêmio da Portinari, que eu ganhei a viagem fui em Singapura, falei, estou no berço das tecnologias, comprei um óculos melhor, trouxe. A gente usou um pouco esse óculos, né, que a pessoa anda, entra, muda de ambiente, fica rodando e tal. Só que acabou que aí, assim, vai passando, aí vem imagem, vem vídeo, aí você vem com muita coisa, mas, assim, eu acho super legal, porque, assim, tive resultados muito bons, a gente tem isso lá. Não uso sempre, porque com essa correria que acaba que você faz, a pessoa quer as coisas muito rápido, assim. E a gente tenta fazer o melhor que pode, mas, assim, como é um trabalho, primeiro, criação. Segundo, que para fazer a imagem, para renderizar, ela tem um tempo. Então, assim, aí você ainda colocar mais alguma coisa, mas a gente é super adepto. O Júnior, então, meu marido, ele que fica atrás disso toda hora, ele me manda, porque como eu fico na criação, ele fica nessa... Além da parte financeira, administrativa que ele olha, ele fica assim, olha isso, não, isso aqui tem que pôr, não, isso aqui... Então, assim, ele é meio que assim... Marketing também? Eu sou mais marqueteira, mas assim, ele tá ali, aí isso aqui quer postar, né? Assim, olha aqui, você acha que tá bom isso aqui e tal? Essa foto não gostei. Eu falei, não, como é que tira umas fotos dessa? Não, tem que tirar a foto assim, quando for tirar a foto dos ambientes... Então, ele me ajuda muito com isso. Então, essa parte ele ajuda muito, sabe? Sim, legal. Com isso. Mas eu comecei com óculos, que era o óculos da escola de inglês que tinha da Paola. Que eu falei, vou pegar esse aqui mesmo, põe o celular lá dentro. Sim. E aí, eu colei um adesivo e fiz com ele. Falei, nossa, deu certo, porque era no celular, né? Colocava o programinha e você rodava e via no óculos. Aí, depois eu comprei um óculos, que aí já vinha no programa e tal. Nossa, isso foi uma revolução. Maria, você vê, a gente tem um óculos lá, mas não é uma coisa que eu uso corriqueiro, assim, sim, sabe? Porque agora a gente... Você vê, passa muito rápido tudo, né? 2019 foi ontem, de repente comprei o óculos, aí agora já tem, assim, você entra dentro dos ambientes. Aumentada, né? Vai, então, assim, eu acho que isso... Mas, assim, a gente não pode esquecer nunca, porque essa realidade, essa modernização, ela tem que ter alma. Ela tem que ter... Ela tem que ter... não é? Ela tem que ter a base. Não é só qualquer coisa, assim. Sim. Tem que funcionar, tem que estar dentro de um funcionamento. Sabe, assim, não é, você não faz ambiente
só bonito, ele tem que funcionar, Sem dúvida. sabe? Assim, ele tem que ter uma bagagem, ele tem que ter um contexto, ele A tem que história, ter uma né? história, A ele história tem da que família, ter a história da tudo. casa, Aí ele né? não pode só, porque é muito legal, né? Assim, tá ali e tô fazendo e faço uma imagem linda, maravilhosa, super real e manuseando aqui os braços, super real, mas não tem. Você vai executar isso como? Vai dar certo? Então, assim, a gente tem que preocupar muito Exato. com isso. Que eu falo Até que é a porque- bagagem. Então, aqui hoje tem celular e tal, mas assim, tem que estudar, tem que ter livro. Eu sou muito visual, né? Então, por exemplo, eu adoro a agenda de papel. Eu tenho ela no meu celular, funciona. Mas se eu não anotar tudo antes, assim, tal dia, porque aí eu tenho que decorar. Entendeu? Aí eu vou, escrevo tal dia, escrevo num papel, mando tal. Então eu gosto disso, mas eu tenho. Você fala assim, que dia que é? Eu corro lá e olho, mas não é, eu não consigo gravar visual daquele jeito, a não ser Sim. escrevendo. Então, E aí, eu acho que é isso, sempre eu acho que é isso. Você falou uma coisa bem importante aí, que as coisas têm que ter alma, né? é. E a gente trabalha com uma coisa que transforma. Eu sempre falo que o que nós fazemos, né? Vocês, principalmente os profissionais, primeiro, eles fazem o bate-papo com o cliente, trazem toda a história para criar as memórias e tal, Sim. e aí transforma aquela caixinha de concreto num lar. Porque é isso que acontece, né? A gente vai lá na obra, vê aquela caixona de concreto e tal, e aí de repente ela começa a se transformar. E eu já participei de tantos projetos, e o cliente entra dentro da casa e às vezes ele olha para um cantinho e fala: nossa, isso aqui foi pensado pela minha profissional por conta disso. Ah, é aqui que eu vou me reunir com a minha família, aqui que meu pai vai estar, porque ele gosta de estar mais perto do fogão, por causa disso e tal. Ainda mais depois de um tempo que a gente houve essa integração de ambientes, onde a família quer ficar junto, teve essa mudança de comportamento por conta da pandemia. Sim. Então mudou, né? Mudou As muito. casas mudaram, as pessoas mudaram. Eu acho que muita gente trouxe uma realidade que nem sabia que tinha, que precisava, né? A pandemia foi uma coisa muito louca. Pra assim. gente, eu acho que foi muito bom, porque a gente ganhou muito com isso, né? As pessoas, desculpa, as pessoas valorizaram muito o viver, né? Como que é a casa. Porque antes, assim, você tinha que morar, você comprava um armário, aí você colocava uma iluminação, mas, tipo, quando faz, qualquer luz que colocava lá pra ela, estava bom, assim, não tinha essa... Porque tanto faz, né? Você chegava, tava ali, não... Mas hoje não, hoje a gente importa muito com tudo que a gente faz, né? Passou a E valorizar é mais a importante casa. isso. E eu não sei, parece que antes o dia de 24 horas rendia mais do que agora, né? Parece que é bem mais rápido. Então parece que até anda, parece que, né? Não sei se por ano ou quanto tempo, parece que diminui mesmo, assim, mesmo o tempo. E aí a gente conseguir ver isso por um tempo para frente, que hoje é muito rápido tudo. Então, qual o momento que você tem? Então, você valoriza aqueles momentos que você tem com os amigos, em casa. Você valoriza, né, o colchão. Você vê de um cliente que eu fiz, até saiu reportagem do apartamento dele lá em São Paulo, que Depois conta pra gente. ele falou muito, assim, que um dos melhores investimentos dele foi o colchão. Poxa. E foi uma coisa assim... E as pessoas, às vezes, não dão valor nisso, Exato. assim... E eu também, a hora que eu comprei o meu, eu falei assim, como que eu não comprei um colchão antes? Porque a gente sempre deixa da gente para depois, né? O dia que o rapaz foi lá trocar o colchão, eu falei para ele que tinha 18 anos. Aí ele falou assim, nossa, eu não posso nem contar isso aqui. Porque a gente faz dos outros, esquece do nosso, né? Aí ele falou assim, nossa, moça, não pode isso tudo não. Eu falei, moça, esquece, faz de conta que você não viu. Na hora que eu pus o meu novo, eu falei assim, meu Deus, eu tô dormindo nas nuvens, eu não sabia, sabe? E realmente eu sei que é isso. Então, assim, pra você ver do apartamento inteiro que a gente fez, e ele me encontra e fala assim, nossa, mas aquele colchão eu achei ruim, né, assim, no valor, você lembra, né? Mas aquele colchão, eu agradeço você todos os dias pelo colchão. Então, você vê que a gente dá valor nesse conforto. Então, assim, por isso que eu não acho que, assim, é só a beleza e também não é só a função. Tem que ser os dois. Os dois juntos que eles dão certo. Eu acho que um sem o outro não anda. Então, Fazer o cliente... se apaixonar mesmo, né, por tudo, assim, você junta a funcionalidade com a beleza e aí o resultado é paixão, porque o ser humano, ele busca, claro, o belo, sempre vai buscar o belo, então isso não vai ter jeito de fugir, mas quando a gente consegue realmente mostrar que aquilo, além de bonito, né, traz uma qualidade de vida, traz um benefício maior, traz uma satisfação pessoal maior para a pessoa, realmente aí é a realização de tudo. Então, Mariela, e eu tive, né, o prazer de te atender já tem um tempo, né, que eu continuo tendo esse prazer de estar fazendo o seu acompanhamento aqui na loja. E você é uma profissional que o seu projeto chega aqui muito redondo. Acho que todo esse conhecimento que você tem de detalhamento,
de toda a parte de marcenaria, quando chega para nós, de design, móvel solto, como você compõe tudo. Então, eu queria saber mais sobre o seu processo criativo com cada cliente. Você tem clientes muito especiais e o seu projeto chega na loja sem alteração nenhuma, né? Fora que, mesmo se tivesse, dá todo acompanhamento, que isso também é uma coisa que, às vezes, assim, uma profissional tão consolidada no mercado vai em todas as apresentações e os jovens profissionais não, né? E eu queria saber, assim, onde que você coloca a sua marca na questão de personalização de cada cliente? Então, assim, o processo hoje é como... cada dia, né, a gente vai transformando. E cada coisa que acontece, eu sempre tento fazer alguma coisa para melhorar. Então, agora o processo, ele assim, a gente vai aprovando por etapas. Antes você fazia, não conversava direito, era aquela coisa corrida e tal, agora não. Eu faço, aprovo uma etapa. Eu sei que a pessoa às vezes fica ansiosa, a gente tenta fazer o mais rápido possível, o jeito melhor, só que tem tempo para isso, né? Porque é criação. Então, mas assim, a prova planta pode mudar 1000 vezes. Aí eu passo para outra etapa quando essa primeira etapa está aprovada, porque não tem como eu não aprovar 100%, porque eu não consigo fazer as imagens. Como é que eu faço a imagem? Porque assim, não existe isso. O pessoal, não sei o que, chegou ali, não aprovou o layout. Não, eu mando meu projeto não sei para onde, ali faz, mando não sei para onde, ali faz. Mas como que eu faço isso, ficar rodando? Compatibiliza. Eu sei que é difícil para vocês também, chegar a alguma coisa que não tem profissional, aí você faz do jeito, mas assim, ir lá na obra, porque você não vai escolher investimento, você não está escolhendo luminária, você não sabe a gente não tá o layout direito, se a iluminação, pessoa compra o projeto. mobiliário de outro jeito. Então, assim, o que eu tento explicar é isso, né? É esse processo. Aí depois faz as imagens, a gente vê, mexeu aqui e tal. Antes a gente deixava, assim, não ficava refazendo as imagens, não, mandava escrito, assim. Não, isso aqui, não sei o que e tal. Só que a gente viu que isso começou a dar trabalho pra gente lá na frente. Então agora eu perco mais outro tempo refazendo a imagem até ele falar assim, não, tá aprovado. Aí depois que ele aprovar, aí eu mando. Faço a planta de marcenaria, mando as imagens, mando o SketchUp, né? Porque, por exemplo, eu não tem jeito de eu desenhar mais daquele jeito, porque vocês têm a própria modulação, o próprio jeito. Então, a gente manda a estrutura para fazer daquele formato. Aí, assim, a ideia no mundo, como diz, no mar de rosas ali, é para seguir e aprovar tudo. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem clientes que, né, porque são vários tipos de clientes, que vão aqui e a gente pode escolher e aquela aprovação vai, não muda nada. E aí a gente segue o nosso percurso, né, até lá. Mas às vezes tem o cliente que às vezes fica em dúvida, na hora muda alguma coisa. Então agora sim, eu não deixo mudar sozinha. Então tem que voltar para o escritório, tem que parar tudo, tem que ser refeito para depois voltar. Porque a gente sabe que não vai dar certo se continuar. Então, assim, cada coisa que acontece, por isso que assim, ó, é vivo. Não tem como falar assim, não, é esse jeito que está certo, continua pelo resto da vida. Não. Cada um é de um jeito, cada pessoa de um jeito, cada cliente eu tenho que tratar de um formato. Uns é mais rápido, outro é decidido, outro não é, outro isso, aquilo. Então, eu tenho que tentar fazer isso. Então, esse processo, ele é muito importante para chegar aqui para vocês e a gente poder trabalhar isso num formato melhor. Sem dúvida. A gente também passa muito por isso, acho que os processos mudam todo dia, a gente tenta fazer o melhor e tenta trazer sempre essa realidade para o cliente, né? Porque nós estamos entregando aqui, junto com você, uma das partes mais importantes da casa. A gente entra e transforma, né? Transforma. Então, assim, esse processo, nossa fábrica fica lá no Rio Grande do Sul, então a gente tem que mandar para lá o processo muito redondo, para que realmente a gente evite os problemas nessa chateação. Até porque nós pegamos o cliente quando ele já está com um tempo de obra, ele já passou lá pelo pedreiro, pelo mármore, pelo acabamento, então ele teve muito estresse, né, durante a obra. E aí, uma das coisas que mais acontece aqui é o cliente ele chega e fala assim, só falta os móveis para eu mudar. Tipo assim, a responsabilidade agora é sua. Né? Sabe? E aí teve 2 anos de obra, às vezes, 1 ano e meio e tudo. E aí, de repente, ele fala assim, não, mas agora é com você. E se você errar, olha, você vai acabar com a minha vida. Nossa, mas marcenaria enrola tanto, né? Então, assim, eu sei disso, porque a gente tem processos de obra que, né, depende da administração, porque eu não faço obra, mas entendo de obra, mas não faço obra. Que dependendo da administração também, como um todo, se ela não segue o processo, ela vai também atrasar a obra. Então, tudo tem
os processos, né? Com Assim, certeza, então, com tudo certeza. tem que ter E aí o cliente chega agora em setembro, outubro, já querendo casa pronta para o Natal. E a gente tem todo um processo também de caderno técnico para ver com você. E aí como que você administra tudo isso? Porque, gente, pensa numa profissional detalhista. Não, o caderno técnico hoje ele é visto de outro formato no escritório. Antes a gente via na loja, aí você quantas mil folhas, né? Nem dá para ver. Então hoje a gente recebe o caderno técnico no escritório, Antes. ele é repassado lá, recorrigido 1000 vezes se for preciso. E assim, se precisar ficar um mês mexendo com isso, ok. Porque a gente não libera enquanto não estiver rodando 100%. Você sabe disso. Sim. Tem uma vírgula ali, a gente tem dúvida e tal. Então a gente faz porque isso economiza. Ah, mas aí era 15 dias, agora virou 30, virou não sei quanto. Mas isso lá na frente vai, na hora da montagem, Nossa. que vai vir Vai diferente. resolver Então, assim, N problemas. compatibilização com parte elétrica, tudo. Nossa, é muito importante isso, assim. Eu vejo hoje esse caderno de um formato diferente, igual os nossos projetos. Ele tem que estar ali, ele tem que ser compatibilizado. Se ele não acontece, é problema. Então, assim, por exemplo, o cliente foi na loja, por acaso, sozinho, sem eu estar junto, que às vezes acontece. A gente mudou esse processo. Então, assim, quando acontecer, onde... né, a gente estiver fazendo isso, a pessoa tem que ligar pra gente e falar, ó, mudou, e agora? Eu falei, não, então espera, eu tenho que voltar aí, porque eu não vou aceitar as alterações sem estar junto. Olha que importante Mas isso, porque assim, se muda lá, às vezes a pessoa muda e acha que ela tá mudando por um negócio que às vezes, por Não que tem a ela ver com foi aquilo que- sozinha? Não, aí precisa da gente estar junto, mesmo que eu dê ok, falei, não, podemos mudar sim, mas é porque eu tenho outras coisas que vêm junto com essa mudança, que eu preciso entender. Então não é que eu não vou aceitar a mudança, eu sou super, né, assim, tranquila com essa, a gente tentar adaptar ao Sim. melhor formato, né, assim, para o cliente, custo-benefício e tudo. Eu não sou engessada, tento buscar a solução, porque eu quero que o projeto fique daquele jeito, mas tem que ficar dentro do que é o orçamento, né, para tudo. Então, assim, eu tento fazer isso. Tem que ter alguém que vai maestrar. Por isso que eu falo que eu sou Sem dúvida. maestro da Nossa, história Defendendo toda. o seu projeto, defendendo Sim. o que O foi que ele criado comprou. pro Ele cliente, comprou de uma fato. ideia. Eu vendo Exato. ideia, né? Sim. Exato. Eu vendo ideia. Exatamente. Tanto é que ele sai de lá sem nada. Então, esse tipo, tem que confiar demais, né? Então, como eu vendo essa ideia, eu penso nela 24 horas, assim, de Sim. cada caso. Cada coisa de eu dormir e falar assim. Aí levanta, aí pega o telefone para despertar. Nossa, mãe, preciso ver isso, porque eu liberei o caderno técnico, mas aí a cliente não viu o que estava na parte interna e do detalhe, não sei do que. Eu volto, marco lá, falo, espera para tudo. Sabe, assim, coisas que eu sempre tô atenta a tudo. E disso, Sim. aquele revestimento que eu comprei com isso, com aquilo, a pessoa isso, porque eu acho que quando a pessoa confia e não olha nada e confia muito, a responsabilidade triplica, maior, né? Muito maior. Porque quando a pessoa tá ali junto e tal. Sim. Nossa, e isso é fundamental, essa coisa do caderno técnico, desse acompanhamento como um todo. Eu acho que o profissional estar com o cliente na loja, nessa hora, nós temos isso fazem 22 anos que eu trabalho com móveis e com loja na parte comercial, desde os 23 anos de idade. Então, assim, toda vez que o profissional acompanha o cliente na visita, na loja, a gente tem um resultado totalmente diferente. É mais tranquilo o final, Sim. o cliente sabe. Porque é aquela coisa, tem cliente que é a primeira vez que ele entra numa loja planejado, tem outro que nem tem tempo, ele não quer se envolver com tudo isso. Então, o profissional é fundamental. Eu faço questão, não é que eu faço questão, isso faz parte do meu trabalho. Ela fecha o projeto com acompanhamento. Ah, quero sem acompanhamento. Falei, então não é nada, pode procurar quem consegue fazer isso. Você Porque não fecha o projeto, você já vai. Olha que legal, hein? Não, porque o Isso é muito acompanhamento é a alma do importante. projeto. Às vezes eu coloquei, a pessoa tá aqui a iluminação, mas aí sai outra coisa nova, sei lá, porque Sim. hoje, né, tudo vem muito rápido. rápido. Aí de repente você fez o projeto, aí vai começar a construir, então até o projeto, começar a obra, você olhar, por exemplo, iluminação, marcenaria, já evoluiu muita coisa, então a gente tem que adaptar. Às vezes no meio do processo que você fechou a marcenaria, sai alguma coisa de linha e entra outra. Então, Exatamente. sabe, assim, então como que tá ali? Então eu faço questão de estar junto em todos. Mariela, e como que é quando você atende personalidades famosas? Porque a gente viu que você está com clientes famosos, às vezes com um cantor sertanejo, às vezes um apresentador de TV, você também saiu na Casa Vogue.
Então, quando é esse cliente, né, que também se enquadra muito no que a gente se propõe a fazer, que é o alto padrão, como que é? É mais você à frente? A concepção criativa é diferente? Eles participaram, assim, das escolhas? Então, assim... Conta eles quem não têm são, tempo, né? Eles Conta não quem têm são. muito tempo. Conta quem são pra tempo. gente, por favor. Eles não têm muito tempo. Então, assim, eles buscam, escolhem, né, o profissional, e aí acaba que a gente assume. E eu sou muito mãezona de tudo, assim, independente se é famoso, se não é famoso, se é casa de 1.000 metros, se é um ambiente, um quarto, né, assim, a pessoa quer fazer comigo, ela vai fazer. Então, eu faço questão de atender todo mundo que eu posso dentro do meu processo, que é o processo do formato que eu trabalho. Mas, assim, aí a responsabilidade é muito grande, porque eu tenho que escolher tudo. E eu adoro fazer surpresa quando eu posso, adoro. Fala assim, ai, como que tá ficando? Aí eu falei, não, só quando você vier. Aí chega, tá tudo pronto, eu adoro. Tá tudo pronto. Mas é porque, assim, tem as aprovações, vai chover, mas, assim, eu já fiz muita coisa, assim, que eu tive que fazer desenhar à mão. Aí, se a pessoa não entende coisa, piorou da mão, porque era muito rápido, tinha que ser uma coisa muito para aprovar, e aí deu tudo certo. E, assim, eu acho que foi surpresa todo o tempo, legal, assim, hein? Mas do é porque processo. o desenho à mão dela é maravilhoso, gente. Não, né? É assim que eu já vi. Não. Quero Não ver. é Ela é assim, não. talentosa. Não é assim, não. Com toda essa bagagem artística que tem aí, eu Não, mas acho eu não sou, assim, um artista, assim, nesse desenho, não. Mas, assim, dá para entender. Mas, assim, eu assumo, assim, a responsabilidade. E aí, isso me preocupa mais, né? Porque quando eu tenho que escolher tudo sozinha, né? Como eles não têm muito tempo, então eu tenho que passar e falar, é isso, é esse investimento e tal. A maioria das vezes nem olha. Então, assim, tem que ter uma confiança muito grande, que eu falo assim, isso aqui tem que pagar tanto. Aí eu mando o pedido. E eu sou muito criteriosa com isso, porque eu vejo, eu confiro, eu reconfiro, Sim. porque, assim, a pessoa vai pagar um negócio e aí ela tem que saber que está certo, sabe? Eu acho sério demais a gente mexer com o dinheiro das dinheiro das pessoas, pessoas, com o que sim. ela vai investir. Então, eu preocupo muito com isso, essas conferências, ver o que não vai faltar, sabe? Faltou na obra, mas aí eu pego o pedido e falo, não, pediu mais coisa, não, espera aí, cadê o pedido que eu comprei? Olha lá, um pedido, não, esse aqui a gente já comprou, não está aí na obra, não, sabe assim? Então, eu sou bem criteriosa com isso, então me preocupa muito. Imagina, vou chegar assim, paga tanto para não sei o quê, paga tanto para a empresa tal, tanto para outra, porque você acha que ele vai perder tempo Ele olhando conferir, lá, não, negócio? é muito mais dependente de quer você, nem né? O saber, cliente eu tem que falei ser que é muito para mais usar essa dependente. pedra tal, ele vai usar, Sim. que confia, então a responsabilidade é muito grande. É o peso da indicação, né? Então, assim, mas assim, entre famoso e as pessoas vão falar nós, né? Assim, que nós os mortais. somos mortais. Então, assim, e para mim, assim, é super tranquilo, é uma honra poder fazer o projeto para quem quer fazer o projeto comigo. Eu gosto de fazer projeto com quem quer fazer o projeto comigo. Eu faço legal, é tudo verdade. para fazer com quem quer fazer comigo. Agora, se a pessoa não quer, aí tudo bem, tem profissionais para atender todo mundo. Eu acho assim, quando você vai escolher uma pessoa, você tem que escolher o contexto inteiro da pessoa, né? O que ela vai dar de entrega, mas eu não falo entrega só de papel, é se entregar dentro do projeto. E eu me entrego dentro do projeto, assim, de eu dormir e falar assim, nossa, e esse aqui, faltou esse aqui. Aí, sabe, se eu vou deitar e falo, então assim, coisa que o cliente nem queria saber. Eu falei, não, nós temos que ir, porque você precisa ver, eu não posso. Eu quero que você olhe isso e tal, tem que ir junto, aí vai. Aí eu falei, eu tava dormindo hoje, eu tava dormindo. E aí eu lembrei disso. Na hora de dormir, Aí que a olhou e gente falou assim, não, mas tá bom. Aí eu falei assim, não, mas você precisa ver, assim, vai tá bom, vai te servir, é assim mesmo? Não, então tá, aí eu fico mais tranquila. Então eu acho que é isso, assim, eu sou responsável Sim, por sem aquilo, dúvida. né? Então, uma frase, assim, que eu vou falar que me marcou a infância, porque quando eu estudava, eu sempre gostei de fazer as coisas, então tinha uns teatros, eu tinha que participar e eu tinha que ser principal. Eu tenho esse negócio, assim, de gostar. E aí eu queria, eu estudei no Pequeno Príncipe, e era o espetáculo do Pequeno Príncipe. Só porque o Pequeno Príncipe era homem, e não podia ser eu. E eu queria ser a principal. Aí eu fui a Raposa, que era a segunda principal. E tinha uns textos para decorar. E aí, assim, aquela coisa assim, você se torna responsável por aquilo que cativa. Então, isso ficou na minha vida, porque eu decorei isso, eu devia ter 8 anos, 7, sei lá, quando eu fui a Raposa, que eu decorei toda a fala. Então, e essas coisas me guardaram muito, assim, a responsabilidade
com o que eu cativo um cliente, eu cativo uma certeza. pessoa. Então, assim, a responsabilidade hoje é isso. Então, às vezes eu acho que eu sou muito, assim, às vezes dura com algumas coisas, pela responsabilidade que eu tenho em entregar aquilo que a pessoa Porque ela acredita em você, né? pediu, Ela acredita, entendeu? ela dá- Assim, o que ela comprou, o que ela sonhou. Então, meu negócio é muito focado nisso, né? Essa responsabilidade em Sim. todos os sentidos dentro, assim. Com certeza. E a casa é sagrada, né? A casa é sagrada para as pessoas, né? A gente estava aqui falando um pouquinho que você adora ficar em casa, né? Amo. Você ama ficar em casa. Então, isso é muito bacana quando um cliente, depois que ele recebe a casa dele lá, ele manda foto para você. Ah, eu tô aqui curtindo a casa. Acho que é um dos melhores momentos que tem, né? Quando eu comecei, assim, né? Desde o início, aí eu fazia muito quarto de bebê, né? Mas casa também. Mas, assim, aí eu entendi. Eu entregava os quartos de bebê, assim. Aí, a hora que eu chegava, ligava as luzinhas. Aí eu falei, nossa, isso aqui era o som que eu gostava de ouvir, né? Aí, no outro dia, eu falava assim, nossa, Mariela, eu fiquei a noite inteira acordado lá no quarto, eu deitava e tal, e eu não conseguia dormir. Eu falei, nossa, vocês não dormem, não? E eu morrendo de sono. Aí, assim, quando eu comecei, fiz para mim, meu escritório, aí depois eu arrumei meu apartamento e tal. Quando eu fiz meu escritório aqui novo, que eu montei, eu falei, agora eu entendi. Porque eu queria dormir debaixo da minha mesa. Eu não queria sair de lá, eu queria pôr o colchão. E assim, a hora que eu arrumei minha casa também, eu não queria dormir. E olha que eu não fiz nada, mudei os móveis de lugar. Então, assim, eu acho que cada coisa que você coloca, pra você valorizar, independente do que é, do tamanho, do que é, essa coisa de você realmente não conseguir dormir, querer ficar ali e tal, isso é o que me motiva dia a dia. Por isso que eu falei assim, agora eu entendi. E não dorme mesmo não, aproveita, porque é muito bom, assim, você ter seu lugar, você receber seus móveis, a sua marcenaria nova, e você guardar tudo ali dentro, sabe? Tá ali, legal ser mesmo, num né? lugar novo. Então, assim, eu acho que isso é muito... É uma sensação muito boa. Muito Sim, gratificante. É. Você começou fazendo muitos quartos de bebê. E como que foi a sua experiência de fazer o quarto da Paola? Porque a gente sabe que você tá com o Júnior há muito tempo e vocês foram um casal também bastante tempo antes de escolher ter filhos, né? Foi. E como é que foi essa questão também de fazer o quartinho da sua filha, né? Chegar a sua vez também desse momento especial. Então, quando eu fui fazer o quarto, ela já tinha feito inúmeros quartos, assim, né? Eu fazia muito quarto, eu fiz um quarto de bebê na Casa Corse, foi muito sucesso, né? Então, assim, até falei que eu parei de divulgar, assim, muito quarto, mas, assim, até hoje eu faço quarto, eu amo os quartos que eu faço, assim, adoro tudo, porque é um lugar... E a arquitetura inteira, né? Então, eu coloco toda essa criação de fazer o bolo, de enrolar a balinha do aniversário, de inventar qualquer coisa, de eu ir no meu aniversário e eu tenho que ter alguma coisa diferente, não adianta ir com a roupa normal, então eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que fazer um show à parte, assim, tipo, já fui Ivete Sangalo no meu aniversário, então cada um conta um aniversário novo, um era Asa Dourada, o outro era Ivete Sangalo. Então, assim, cada detalhe desse, assim, me encantava. Aí, da Paola, eu fiquei grávida, e assim, eu estava grávida de menina, e todo mundo falava que tinha cara de mãe de homem, e eu sempre quis ter uma menina, e eu sempre quis ter uma filha, nunca pensei em ter mais, mas assim, não tinha pensado além disso, e aquilo me angustiava de eu querendo comprar as roupinhas vermelhas, porque eu adoro vermelho, queria comprar as roupinhas vermelhas, os brinquinhos, as coisas, eu não podia, aí fui fazer ultrassom, aí o dia que eu cheguei fui fazer ultrassom, aí tô lá, aí o que é menina, eu, tá vendo? Até falei assim, parece que eu falei assim, queria falar para todo mundo, porque eu sabia que era menina dentro do meu... Aí eu consegui fazer o projeto, porque eu sabia que se fosse menina, eu tenho que fazer de helicóptero. E se fosse menina, eu queria fazer de cachorrinho no jardim vermelho. Eu tinha que ser vermelho, o quarto tinha que ser vermelho. Porque eu gostava de vermelho, não conseguia fazer outra cor. Aí assim, mas quarto vermelho, porque tem aquela coisa de cor, né? Então assim, mas tinha todo cuidado. Sim. Para fazer quarto, porque eu especializei também, não fiz, né, em quarto só porque foi com uma das pós-graduações eu fiz quartos de bebês para crianças com síndrome de Down. Então eu estudei muito sobre isso, então assim, então assim, tinha muito esse estudo, então por isso eu gosto de estudar cada coisa, assim, disso que eu queria sempre dar um a mais. E aí tinha que ser vermelho, e tinha que ser com as minhas cachorras e tal. E como que esse negócio, vou pôr lá dentro, a menina não vai dormir, pensa, vermelho, agitar. Então tem um lugar certo que você pode aplicar as cores, não é que eu não posso usar, tem onde se aplica. E o quarto maravilhoso, assim, sou apaixonada. E assim, tá até hoje, com 15 anos, o painel que eu desenhei grávida, que aí
fez o corte lá na marcenaria, do desenho que eu fiz o molde, e tá lá, ela, mamãe, quero o meu quarto. Chego lá, tem folha pendurada. Ah, mas você não faz o meu projeto. Porque assim, né? A gente faz dos outros, coitada dela tá lá, mas assim, eu tenho tanto amor com as florzinhas coladas, com 15 anos lá, que acende o miolinho, o painel que eu fiz e acende também. Então, assim, foi dos projetos super marcantes, mas eu fazia isso para as pessoas também que queriam. Nossa, isso é muito legal. A gente passou por isso, né? E acabou que bem no meio da mudança, bem no meio dessa coisa do quarto bebê, a gente mudou, né? De casa e também foi essa... A gente, quando a bebê nasceu, ela estava em Cuiabá, nós temos uma filha de 1 ano e 4 meses agora. E aí a gente estava morando em Cuiabá. Então a gente fez o quartinho dela lá e tal, colocou o berço maravilhoso, lindo, tudo bonitinho. Bom, ela nunca dormiu no berço dela. Mas Até aí porque ela dorme com a vocês, gente. né? Ela dorme com a gente até hoje. Aí nós mudamos para Goiânia e aí a gente organizou casa, resolveu escolher um lugar para a gente poder entender como funcionava a cidade, ainda a dinâmica. E aí um dia desse eu entrei, tem tanto bichinho, porque eu adoro bicho de pelúcia, e ela também. Então cada lugar que a gente vai, a gente tira na máquina, a gente leva um bichinho de pelúcia. Tem tanto bicho de pelúcia no quarto dela que é uma coisa de louco. Mas tá faltando armário ainda, né? Deixa eu te falar. O seu falta armário, o meu falta projeto lá em casa, entendeu? Porque é isso aí, pai. Até a gente escolher direitinho e tal. Eu acho que é isso. É aquela coisa, né? Em casa, a gente não mostra a casa da gente pra ninguém. Não mostra. Mas é o nosso cantinho, cantinho. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, aproveitando aqui. Eu vi um dia você lá na Casa Cor. Você e seu esposo estão sempre juntos, assim, eu vi várias vezes você e ele, sempre lá, casalzão, né? Sim. No negócio, fora, tal. Achei muito bonito um dia à noite, num finalzinho de noite você tava lá com ele, mó papo e ali com uma galera. Essa ligação de vocês com o trabalho, com o que ele faz e tal, é super... Conta um pouquinho essa parte, assim, de vocês, porque eu achei vocês um casal muito legal, muito bonito de ver. Eu acho que, assim, a gente nasceu um pro outro. Ficamos separados um tempo, né? Foi até a gente se conhecer, né? Mas, assim, o dia que eu comecei a namorar com ele, eu tinha certeza que era ele, porque eu pedi pra Deus, né? Vou pedir também, gente. Pode pedir. Não, mas deixa eu te falar. Mas tem que pedir. Deus é nosso amigo, assim. Você tem que falar o que você quer, porque né? Ele, às vezes ele sabe tudo que você quer, mas assim, ele quer ver você colocando isso nele. E eu coloquei. Eu já tinha namorado antes, mas não era nada daquilo que eu queria. E eu falei para Deus que eu quero. E eu falei para ele, do jeito que eu queria. Assim, 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 tudo que eu queria. As qualidades todas. E eu falei assim, bonito também, porque também ter tudo isso, ser feio, não quero não, quero bonito. E assim, ele me deu mais do que eu pedi, porque ele é uma pessoa, quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa, assim, não é porque ele é meu marido, ele é uma pessoa realmente diferente. Eu falei isso para ele um dia, assim, falei para ele que ele é, para mim, assim, ele é o filho mais próximo de Deus que eu conheço, como pessoa. Nossa, de encanto, não é porque é meu marido, tá? Mas ele é uma pessoa diferente. Então, ele, para mim, é tudo, assim, ele é meu amigo, ele é meu sócio, ele é meu companheiro, é meu marido, meu namorado, piloto. É tudo. Ele é melhor piloto de helicóptero do mundo, entendeu? E é mesmo. Então, assim, ele é tudo. Então, assim, a gente tá junto sempre, porque a gente pode. Então, nossa vida é junto. Nossa, tudo é junto. Ele tá em Dallas tá em Dallas fazendo um curso que ele faz todo ano. Então, assim, ele é o único, e ele não fala muito porque ele não gosta de falar, mas eu vou aproveitar esse momento para falar dele, que ele está lá, e aí o curso que ele está fazendo lá, assim, ele faz emergência, né? Então, é assim, no simulador, passando da pessoa, assim, lá, então, assim, além da língua ser diferente, ele tem que estudar, então dá aquele negócio, fala assim, ó, vai acontecer isso e isso, mas aí a instrutora falando lá e ele no microfone falando com a torre e controlando o negócio. E ele fala assim, todo mundo cai nesse lugar. E ele não cai. Ele não cai. O cara tem que ser perfeito, aí chega para ele e né? fala assim, ó, todo mundo vai aqui e vai errar esse comando. Ele não erra. Aí eu fico tão orgulhosa, porque eu sei que ele é o melhor. Ele passa com louvor todas as vezes. Por isso que esse povo, você tem medo dele? Eu não tenho medo dele, porque eu sei que ele vai fazer aquilo certo. Se ele tiver que voar, e estiver chovendo, e não tiver jeito, ele vai parar, independente de quem for. Então, assim, eu sou muito tranquila. E ele estuda muito. Ele é muito estudado, assim, de tudo.
do helicóptero e de tudo. Então, muita coisa eu pergunto para ele. Falei, nossa, está acontecendo isso aqui, porque às vezes eu não tenho tempo, né? Sim. Tá falando tanto disso, o que é? Me explica, que senão alguém vai falar. Então, assim, ele é muito preparado nisso. E no trabalho, então, ele me ajuda muito Sim. com isso. Traz essa experiência Porque pra ele dentro me do ajuda, negócio, né? ele critica, ele fala assim, não tá bom, assim tá errado, vamos melhorar. Aí fala, ó, tem ideia assim, o que você acha que fosse para você? Então a gente tem uma troca grande nisso e essa parte ruim, né? Que quem gosta de criar não gosta, né? Que é mexer com financeira, Processo, tá administrativa e tal, e tudo, e quem contrata, quem não contrata, de tudo, né? Ele é que faz. Ele que faz. É uma profissão massa. Eu já vou deixar o convite pra gente fazer um dia aqui, hein? Um podcast com ele, porque a gente quer pode fazer fazer. outros assuntos, trazer assuntos assim. E um piloto desse nível é uma coisa muito louca. Eu sempre falo que o piloto, ele é o cara que ele precisa ser perfeito. Ele não tem condição de errar. Quando ele erra, a gente sabe o que acontece. Aí eu vou te falar por que eu aprendo muito com ele também. Porque um piloto tem muitos processos. Com certeza. E aí eu também aprendo muito com esse processo. Então eu sou muito em cima de processo. Porque ele não pode entrar na aeronave e tá lá, ele tem que conferir. Todo dia ele faz a mesma coisa. Se ele for, coisa, todo dia. né? Então ele tem. O checklist dele é perfeito. Ele tem que conferir isso aqui, conferir isso aqui. Se ele não ligar isso aqui, esse motor, não, a gasolina, não sei o que, a hélice, eu não entendo o que é, mas eu sei que assim, é 2 horas ele lá. Então, assim, se eu vou, quando já voei com ele e tal, deixa eu te falar, ele nem fala direito, assim, porque ele está conferindo. Eu fico ali como se fosse uma passageira normal. Não tem, assim, porque enquanto ele não faz o negócio dele ali certinho, ele não vai. Porque se tiver uma luzinha fora do lugar, não tem como ele voar. Como que ele vai colocar a vida das pessoas em risco? Então, assim, checklist, eu aprendo muito checklist com ele. Por isso que eu sou muito certa com o processo. Porque o processo dele tem que ser perfeito. E o meu também. Entendeu? Nossa, sem dúvida. Muito legal, hein? Olha. Parabéns, hein? Por tudo. E, nossa, eu vi você falando aí, você deve ter uma ligação com Deus muito forte, né? Tem. Fé, valor. Tem o meu anelzinho que é fé também. Mas fora, né, isso, assim, eu tenho uma ligação muito grande com Deus. Deus é meu amigo, assim, tudo que eu vou fazer, assim, eu tento, lógico que a gente vive muito corrida e tal, mas, assim, o que eu peço, o que eu entrego, assim, a gente tem que ter isso, assim, né? Essa confiança e, assim, essa coisa. Deus é Deus de detalhe, assim. Né? Não é, porque eu só vou pedir porque eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu quero casa. Não. Deus é Deus de detalhe. Não é só porque eu vou pedir um milagre gigantesco, coisa... Então, assim, Deus cura. Deus curou meu pai, que estava internado na pandemia. Ele entubou. Eu achei que ele fosse morrer, mas entreguei ele para Deus e ele desentubou. E eu sei que foi, porque... Então, assim, eu tenho 50, eu posso ficar o podcast inteirinho falando de milagre aqui, milagres, de Deus, mas é porque a gente tem que ficar atento também, em tudo. É porque essa coisa do milagre, perdão, essa coisa A gente do tem milagre que a gente ficar acha que é atento. sempre grande, né? Mas não é a coisa pequenininha, né? Na verdade, a gente acordar de manhã, né? É um milagre. A gente acordar de manhã é um milagre, Entendeu? Então, né? assim, tô chateada, eu tento pensar em outra coisa, porque a gente tá aqui, toda hora pensa em alguma coisa e tal. Então, assim, eu tento sempre estar o mais próximo possível. Queria estar mais, mas eu tento estar o mais próximo possível. Eu vejo muitas pessoas relacionarem, como o Diego falou, o milagre à coisa grande, e eu sempre fico pensando em como que deve ser triste, às vezes, a pessoa que ela não consegue enxergar o milagre todos os dias, o tempo todo, né? Porque só existem 2 formas, ou você não enxerga o milagre, ou você tem que enxergar o milagre em tudo, porque o milagre está em tudo. Mas, assim, né? Não significa que ele está fazendo as coisas porque a gente acha que aquilo que eu quero, que é aquilo que é o certo. Porque às vezes o que eu quero não é o certo. Então eu tenho que entender, eu tenho que ter o discernimento de saber e entender que quando ele falar que não, é porque era o melhor para nós, mesmo sendo difícil. Mesmo sendo difícil. Então aquela mesmo coisa, sendo Deus é duro. bom o tempo todo Deus é bom. Então não interessa se às vezes você Às vezes eu não, né? às vezes, por exemplo, sei Muitas lá, vezes você não. fica preso no elevador porque você não tem que chegar. Às vezes você choveu e você não consegue descer num lugar, é porque você não tinha que ir. Sabe, assim, muita coisa. Porque às vezes você fala assim, nossa, era agora, ai, não fui, fiquei nervoso e tal. Então, assim, eu tento trabalhar muito isso, assim, comigo e tentar ver sempre o lado bom, independente do que seja. Porque não é tudo que eu quero que é o que me convém, né? Exatamente. Então, é isso. Nossa, papo de alto nível, hein, pessoal? Que é isso? Nossa. E agora vamos fazer uma coisa diferente. A gente tem nosso VaptVupt aqui no final pra gente falar um É um pouquinho. nome bem goiano. Porque eles são, né, Diego Gaúcho de Cuiabá. Gaúcho. Lá tem Cuiabá. nome para isso, Bárbara assim, de desse Agora jeito. goiano.
Agora é Goiânia. Pois é. Lá não é VaptVupt, lá é Lá é Poupa Tempo. Poupa Tempo. Poupa Tempo. Exatamente, exatamente. Super famoso lá. E aí quando eu cheguei aqui, as pessoas falam VaptVupt, VaptVupt. Aí agora a gente criou isso agora, tá? Então a gente batizou esse quadro em VaptVupt. Vamos ver, porque isso é difícil. Né? Mas vamos lá. Quero te fazer umas perguntas aqui. Daí você vai falando e a gente vai trocando. Um livro que você recomenda? A Cabana. Acabando. Foi Chá ou que café? marcou minha vida. Ó. Bom, hein, gente? Acabando. Leite com Todd. Um destino de viagem, como você tem poucos, né? Conhece metade do mundo já. Então, quando eu fui para Singapura, eu falei que era o melhor lugar da vida, que todo mundo tinha que ir lá, porque, assim, é uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mundo, porque, assim, se Estados Unidos é 10 anos, sei lá como é que é, 10 anos na frente, Europa não sei quantos, lá é 100 mil anos na frente de todo mundo, né? Mas aí depois fui para a Suíça, que era um lugar que eu queria, que era aquela coisa de cinema, parece que você está dentro de um filme. Então, assim, eu acho que cada lugar... E ainda tem vários que ainda estão na minha lista ali, que eu quero ir para poder... Eu acho que eu vou precisar de um tempo maior para te falar o que é, se é neve, se é praia, o que é. Doce ou salgado? Doce. SketchUp ou AutoCAD? AutoCAD, o que eu faço, SketchUp? Gente, quem sabe comando de AutoCAD é pouca gente, gente. Tô muito feliz, hein? Foi bacana esse bate-papo, acho que a gente aproveita isso aqui para se conhecer. Sim. Né? Essa troca, muito, muito legal. Olha, já admirava você, admiro mais depois desse Ai, que bate-papo. bom, eu também adorei muito conversar bacana. com você. Assim, super orgulhoso de poder estar colocando isso para as pessoas, sabe? A gente poder estar dividindo isso, né, pro público, pro nosso público, pro seu público. E, cara, muito fã. Mais fã ainda, viu, Mariela? Mais fã ainda, Não, viu? De assim, verdade. Essa história toda de podcast, assim, que você fica, tal. Mas é uma coisa tão interessante, assim, a gente conhece tantas pessoas, né? Porque às vezes você vê ali e não sabe o que ela é por dentro. Falando assim, para eu também conhecer outras pessoas, e eu também conseguir me mostrar, né? E a gente ter essa coisa que às vezes você não consegue Essa ter conexão, um aprofundamento né? assim maior com as pessoas, e cada um tem uma história, né? Verdade. Cada um tem né, assim, suas crenças, tem suas ideias, tem suas certezas, as suas verdades, né? E é muito bom você conhecer isso de todo mundo. Eu fico muito feliz também em poder falar e ouvir. Claro, nossa, com certeza. Mas assim, eu acho que a gente poder falar e ter esse bate-papo, né, assim, bom, e poder falar daquilo que a gente vivencia é muito tranquilo, né? Sim. Não tem nada ensaiado. Então, assim, isso é muito legal. Então, eu fico muito feliz em poder estar dentro de uma empresa com uma marca super estruturada, né? Que a gente tem o prazer de ter a parceria, vocês, a Ana, vocês também, né? Então, isso tenho certeza que vai ser sucesso para nós. Obrigada demais pelo convite. Valeu, né? É isso aí. O nosso na sexta pode, né? Pode. Sempre pode. Sempre pode.